Fala, meu povo. Bom dia, meus amigos e seguidores do canal. Uma quinta-feira abençoada com Deus. Nesse momento, venho trazer mais um vídeo para o canal. No livro de Ezequiel, no capítulo 7, com o tema O fim vem. O fim vem. E o fim vem mesmo. No versículo 1, depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, versículo 2, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Deus falou para o profeta Ezequiel acerca da terra de Israel. E o fim vem. E o fim vem mesmo. No versículo 3, agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos, trarei sobre ti as tuas abominações. 4, não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as abominações estarão no meio de ti, e saberás que eu sou o Senhor. É sobre a terra de Israel. Da mesma coisa, da mesma forma, está esse mundo nosso. O fim vem. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. No versículo
No versículo 5, assim diz o Senhor Jeová, o mal eis que um só mal vem. 6. Vem o fim, vem, despertou-se para ti, eis que vem. Versículo 7. Vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, vem, o tempo é chegado, é o dia da turbação, não dá alegria sobre os montes. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos, para receber o perdão de Deus e escrever o seu nome no livro da vida, para você subir no arrebatamento da igreja, porque o fim vem. O fim vem, como o profeta Ezequiel fala aqui no capítulo 7. Aqui no capítulo 10, a segunda visão que o profeta Ezequiel teve, a segunda visão dos querubins. A segunda visão dos querubins que o profeta Ezequiel teve. Versículo 1. Depois olhei, eis que no firmamento que estava por cima da cabeça os querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, com o aspecto da semelhança de um bronze, da semelhança de um trono
E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por ante as rodas até debaixo do querubim. No versículo 2, e enche as mãos de brasas acesas sobre os querubins e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Versículo 3. E os querubins estava ao lado direito da casa quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. No versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e átrio encheu do esplendor da glória do Senhor. No versículo 3. No versículo 5. E o estrondo das casas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. No versículo 6, e sucedeu depois, quando ele, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma logo dentre as rodas, dentre os querubins, e entrou ele e se pôs junto às rodas. No versículo 7, então entendeu um querubim não
Então de entre os querubim para o fogo estava sobre os querubim, e tirou, pois, as mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. E saiu, 8, e apareceu os querubim, uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. No versículo 9, então olhei as quatro rodas junto aos querubim, uma roda junto cada querubim especial aspecto das rodas, como cor de pedra de turquesa. 10. E quanto ao seu aspecto, mais 4 tinha uma mesma semelhança, era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. No versículo 11, andando eles andavam elas pelos seus quatro lados. Se viravam quando andavam, mas para lugar onde olhava a cabeça, para esse andavam, não se viravam quando andavam. 12. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas, de todas as rodas, e os quatro estava cheias de olhos em redor. E as quatro rodas foram chamadas ouvindo eu, Gilgal. Gal. Versículo 14.
e tinha 4 rostos, como do primeiro era rosto de querubim. O rosto do segundo era rosto de homem, e o terceiro era rosto de leão, e o quarto rosto de águia. 15. E os querubim se levaram ao alto estes são os mesmos animais que junto do rio Quebar. Versículo 16. E andando os querubim, andava às rodas, juntamente com eles, levantando os querubim as suas asas para se levarem sobre a terra. Também as rodas preparavam eles. 17. Quando eles paravam, elas levando-se para 17. Parando eles, paravam elas, levando-se eles, elevam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubim. 19. E os querubim alçaram as tuas asas e os querubim e a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubim. 19. E os querubim alçaram as suas asas e se elevaram da terra os seus olhos quando saíram
e as rodas os acompanhavam para a entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Senhor Deus de Israel estava no alto sobre eles. Essa foi a segunda visão dos querubins que o profeta Ezequiel teve. Vede, estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao Quebar, conheci que era querubins. O profeta Ezequiel teve essa segunda visão dos querubins. E no versículo 21, cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas, e a semelhança de seus rostos era dos rostos que tinha rosto junto ao rio Quebar, tinha o mesmo aspecto, era os próprios, cada um andava direito do seu rosto. Agora que no capítulo 11, no livro de Ezequiel, o tema, o juízo de Deus contra os chefes do povo. Olha, essa ventania que atingiu São Paulo e Rio de Janeiro são os juízos de Deus. É permissão de Deus. Esse vendaval que aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro, e o temporal em Pernambuco e no Rio Grande do Sul, foi permissão de Deus. Nada acontece por acaso. Nada. Nada acontece por acaso. Então, no versículo
Primeiro, então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o Oriente e que estavam à entrada, à porta, 25 homens no meio deles, e via Azanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaias, príncipes do povo. Versículo 2. E disse-me: filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio o conselho da cidade. Está vendo? O juízo de Deus contra os homens do povo. Os chefes do povo. Quem são os chefes da nação? O chefe da nação é o presidente da República, é os governos do Estado, são os chefes da nação. E só pensa em perversidade. Deus está lá no céu, olhando o que anda acontecendo. O que anda acontecendo na face da terra, o que anda acontecendo lá dentro do Senado, o que anda acontecendo lá na Câmara dos Deputados, o que anda acontecendo lá no STF. Deus está olhando do céu. E o juízo de Deus vai descer sobre os chefes das nações. E aqui no versículo 2, o profeta Ezequiel diz: E disse-me, filho do homem, estes são os homens que pensam em perversidade e dão ímpio conselho desta cidade. Eu só pensa em perversidade. Versículo 3. Os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade, a panela após a carne. Portanto, profetiza para eles, profetiza ao Filho do Homem. Viu? Profetiza ao Filho do Homem.
no versículo 5, caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala assim, diz o Senhor, assim tende dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vós sobem ao Espírito, eu as conheço. As conheço. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade e encheste as ruas de mortos. No versículo 7, assim, portanto, assim diz o Senhor Jeová, nossos mortos que deitaste no meio dela são a carne e dela é a panela. A vós, porém, trarei do meio dela temeste a espada sobre ti, sobre vós, diz o Senhor Jeová. No versículo 9, vós fareis sair do meio dela, vós entregarei na mão de estranho e exercerei os meus juízos entre vós. 10. Caireis a espada nos confins de Israel, vós julgarei e saberei que eu sou o Senhor. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Eu não brinque com Deus, não. Não brinque. Não brinque. Porque Deus, Ele não é de brinquedo. Ele não é boneco de madeira, boneco de barro, nem de pano para você brincar, não. Não brinque. Procure respeitar mais a Deus e levar Ele a sério. Porque Ele não é de brincadeira, não. Viu? Não é de brincadeira. Então está aqui, no capítulo 11 do livro de Ezequiel, o juízo de Deus contra os chefes do povo. Está vendo? O juízo de Deus vai descer sobre os chefes da nação. Estão brincando com Deus. Estão brincando com Deus. E no último versículo, no versículo 10, ele diz:
cairei a espada nos confins de Israel. Vós julgareis e saberei que eu sou o Senhor. E aqui no livro de Ezequiel, capítulo 13, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 2, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. São profetizadores e dizem aos que só profetizam que ver o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Versículo 3. Assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos que seguem o espírito e coisas que não viram. Viu? Deus falando para o profeta Ezequiel profetizar contra os falsos profetas. Falsos profetas que vão na igreja para dar profetada dos fiéis. Revela seu CPF. Revela a sua identidade. Revela o seu carro, a sua identidade. Revelação que Deus não mandou. Quer dizer, são os falsos profetas que vai na igreja para enganar os fiéis, para enganar o povo de Deus. Viu? Está vendo aqui? Os falsos profetas. Contra os profetas de Israel. São profetizadores. Dize aos que só ouvem. Profetiza. Que vê o seu coração ouvir a palavra do Senhor. 3. Assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos
que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Entende? Eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Viu como é as coisas? Eles estão seguindo o próprio espírito deles e coisas que não viram. Estão seguindo. Agora aqui, no livro de Ezequiel, capítulo 14, o castigo dos idólatras. Versículo 1. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, assentaram-se diante de mim. Versículo 2. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade o puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? No versículo 4. Portanto, fala com eles. Diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade da sua maldade diante da sua face, vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração. Porquanto todos apartaram-se de mim e seguirem os seus ídolos.
Versículo 6. Portanto, dizem a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o nosso rosto de todos os vossos, de todas as vossas abominações. Deus castiga os idólatras. Viu? Deus é contra os idólatras. Idolatria não é só aqueles que ficam adorando imagem de escultura, idolatrando. Não. Idolatria são aqueles que ficam idolatrando o pastor, idolatrando o presidente da República, idolatrando o governo do Estado, idolatrando o presbítero da igreja. Não, idolatrias são as pessoas que ficam idolatrando o outro. Está aqui no livro de Ezequiel, capítulo 14, castigo dos idólatras. Viu? Está vendo? O castigo dos idólatras. Então, o tema da mensagem é: o fim vem, o fim vem. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 7. E o fim vem mesmo. Vem mesmo, porque esse mundo nosso vai acabar. E vai acabar no fogo. Essa geração que nós estamos vivendo é a última geração. Não tem outra geração. Essa é a quarta e última geração. Não tem outra. Não terá mais. Viu? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva no canal PB Cláudio Gomes, PB espaço Cláudio Gomes, com 2 S no final. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos quando for postado no canal. Ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube. Ajude o canal a evangelizar o mundo inteiro. Muito obrigado e até lá o próximo vídeo, assim querendo Deus. Shalom. Que Deus abençoe a todos.